Eu criei uma lista de coisas que eu quero ponderar aqui nesse pós-jogo de Mirassol 1, Lanús 0. Primeiro, noite histórica. Foi o primeiro gol do Mirassol na história da Libertadores. E ainda tivemos um gol anulado, ou seja, era para ser 2-0. Foi bem anulado, beleza. A bola saiu pela linha de fundo, de fato, ali antes do Neto Moura tocar na bola, no escanteio. E o João Vitor fez o segundo gol, ou seja, 2 gols para valer 1. O Mirassol fez história hoje na Libertadores. Primeiro gol do Mirassol, e esse é também o primeiro triunfo do Mirassol na história da Libertadores. Porque, claro, o Mirassol nunca havia disputado a competição. E, mais uma vez eu tô vendo aqui, tá nesse momento aqui agora, Guanais comemorando com a torcida, uma vibração imensa, como se tivesse ganhado um título de Libertadores, da própria Libertadores, ou um título de Copa do Mundo. Ou seja, você vê o tamanho do triunfo para os caras. O tamanho que eles estão felizes com esse triunfo hoje, lá no Maião. Cara, impressionante, tá? E eu quis ponderar isso aqui de primeira, pra falar que é uma noite histórica, porque eu sei que é repetitivo, mas assim, a gente tem que falar disso, né? O Mirassol, há 6 anos atrás, é impressionante como o futebol sul-americano, o futebol brasileiro, é assim, né? Você pode estar na Série D, tu vai escalando, até você chegar na Libertadores e mais, ganhar um jogo de Libertadores. E o adversário não era qualquer um. Esse mesmo Lanús aí, há meses atrás, estava batendo o Flamengo na final da Recopa Sul-Americana. Não acompanhou o Lanús, mas pelo visto piorou bastante, hein? Já a gente vai chegar lá. Voltando aqui agora ao Mirassol. O Mirassol estava na Série D do Brasileirão, e eu lembro até hoje. Não lembro se era o Mirassol ou se era outro time. Eu tenho quase certeza que era o Mirassol. Foi pegar o São Paulo, lá na época do Diniz. Falaram, o São Paulo perdeu, vexame, porque o Mirassol tinha arrumado o time na véspera do jogo. Pegaram o Baba lá, arrumaram e botaram de última hora para pegar o São Paulo e ganharam de São Paulo de 3-2. Não lembro onde foi, acho que foi no próprio Morumbi, inclusive. E de lá pra cá, é uma ascensão absurda. E a gente vê não só no Brasil, como vários outros clubes também da América do Sul, quem era Bucaramanga, quem era Laguaira, quem era o próprio Platense. Então, o futebol sul-americano ele permite histórias como essa. Um time subir da 5ª divisão ou até ficar sem divisão e conseguir chegar à Libertadores. É absurdo o que o Mirassol está fazendo. Com um investimento muito pouco, com um investimento muito pequeno, com um elenco muito pequeno. E eu fico imaginando para o Rafael Guanais, que era um treinador que treinava clubes ali de Série B, ou briga para não cair de Série A, assumiu o Mirassol e chegou até disputar a Libertadores. É uma história parecida com a de Juan Voivoda com Fortaleza. Se Rafael Guanais se chamasse Rafael Guanais e fosse argentino, a babação ia ser ainda mais em cima dele, ainda mais do que já está. E o trabalho dele no Campeonato Brasileiro não é bom, é horrível, diga-se de passagem. Mas assim como o Cruzeiro, o Mirassol compensou hoje na Libertadores e venceu o Lanús por 1-0. E é impressionante o Rafael Guanais, né, velho? E ele tá tendo a oportunidade de disputar uma Conmebol Libertadores. E os jogadores do Mirassol também, vale lembrar, a maioria do elenco do Mirassol é limitado, galera. Reinaldo chegou no Mirassol, inclusive, eu acho que hoje talvez ele tenha sido o melhor em campo. Reinaldo chegou no Mirassol totalmente contestado, em baixa na carreira. E ele consegue se reerguer no Mirassol de uma maneira inacreditável. Hoje ele deu 2 assistências. É que uma não valeu, mas ele deu 2 assistências. E a bola parada hoje fez a diferença. Os 2 gols, tanto que valeu quanto que não valeu, ambos foram de bola parada. Ambos foram de escanteio pro Mirassol. Então, isso é realmente histórico. É histórico o que o Mirassol fez hoje. É extremamente histórico, porque a gente vê, por exemplo, clubes em ascensão que chegaram a Libertadores, mas com investimento, com SAF. Eu cito aqui o próprio Bahia. E o Bahia é grande, tem uma grandeza no futebol brasileiro e tem investimento da SAF. Se não fosse o Grupo City, eu sou Bahia, eu assumo. Se não fosse o Grupo City, o Bahia poderia até chegar na Libertadores, mas não ia manter a consistência de estar lá todo ano. Assim como o Mirassol agora, vocês podem ver que não vai manter a consistência. Está na lanterna e tende a brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, até porque agora o Mirassol vai ter Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão para disputar. Então era óbvio que não ia manter a mesma constância. Mas, de qualquer forma, é histórico o que o Mirassol fez hoje. E se o Mirassol conseguir passar da fase de grupos, vai ser mais histórico ainda. E hoje o Mirassol apagou a imagem suja que está esse ano do Campeonato Brasileiro e voltou por um jogo a ser o Mirassol do ano passado.
o jogo não foi brilhante tecnicamente falando. Foi um jogo bem fraco tecnicamente falando. Achei um jogo bem ruim. E eu tenho que destacar, por mais que eu vá pender mais pro lado do Mirassol aqui, por ser um clube brasileiro, eu tenho que falar da postura ridícula do Lanús no jogo de hoje, hein? Cara, foram 6 finalizações a gol. Eu não lembro de uma defesa do Walter. Acho que teve uma lá, se eu não me engano, no primeiro tempo. Foram dois chutes em direção ao gol, né? Então teve 2 ali. Foram 13 finalizações do Mirassol contra 6 do Lanús. Chutes a gol, acho que foram 6 do Mirassol. Passou ali agora há pouco. Então, o Mirassol hoje jogou melhor do que o Lanús. E que o time argentino entrou com uma postura deplorável dentro de campo. Uma postura ridícula. Não jogou nada hoje. Nada. E o Maião é mágico. Eu tô começando a acreditar que o Maião realmente é um lugar mágico, cara. O Mirassol, lanterna no campeonato. Nosso próximo adversário, inclusive, Mirassol e Bahia agora. É a obrigação do Bahia vencer. E eu vou falar por quê. Porque o Mirassol está na Libertadores. E assim, eu entendo que você tá na lanterna do Campeonato Brasileiro e tá brigando para não cair. Só que pro Mirassol é diferente. Porque você não sabe qual é a próxima vez que você vai estar na Libertadores, sabe? Então talvez eles venham um pouco poupado pro jogo contra o Bahia. Isso vai ser uma vantagem pra gente. O Bahia tem que vencer o Mirassol lá no Maião. Ah, mas vencer o Lanús na Libertadores. Cara, no Brasileirão é diferente. E a postura do Lanús hoje foi ridícula dentro de campo, tá? Ridícula. Pouquíssima finalização. Se impôs muito pouco. Só lá no final, quando tava perdendo o jogo já. E poderia ter tomado o segundo gol, tá? O Mirassol perdeu uma chance claríssima depois que fez 1-0, cara a cara com o goleiro. Então, eu só tenho a aplaudir o Mirassol. Dito isso, próximo final de semana, agora no sábado, vão tomar uma sapatada do Bahia. Mas hoje eu só tenho a aplaudir o Mirassol, realmente. E como eu ia falando, né? O jogo foi fraco tecnicamente falando, não foi o melhor jogo do mundo. Principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito fraco. Mas o Mirassol já era melhor, vale lembrar. O Lanús só deu 3 finalizações na primeira etapa, galera. 3 finalizações na primeira etapa. Isso é um absurdo. Aí o Mirassol deu 6 finalizações já no primeiro tempo, obrigou 2 boas defesas do goleiro, uma da partida de falta do Reinaldo, pra mim, melhor em campo hoje. Ele, cara, que evolução esse rapaz teve. Ele sabe cruzar, ele sabe bater falta, ele deu 2 assistências hoje. Naquela batida de falta, conseguiu obrigar uma boa defesa do goleiro, e naquela saída de bola errada, né, lá no primeira etapa. O Mirassol também errou algumas saídas de bola, beleza, mas aquela chance clara lá no primeiro tempo do Lanús, o Mirassol já poderia ter feito 1-0 ali. Aí beleza, né? O primeiro tempo foi fraco, o Mirassol até tinha posse de bola ali, mas era pouco efetivo, e o Lanús, a postura péssima em campo, foi um jogo deplorável. Aí quando chega no segundo tempo, o Mirassol, que já merecia estar ganhando, merecia, eu acho que é muito forte, tava melhor no jogo. Só que pra fazer 1-0, eu acho que não era suficiente ainda. O primeiro tempo, como eu falei, foi bem fraco das duas equipes. Mas no segundo, o Mirassol melhora, e aí sim, ele começa a atacar mais, começa a pressionar mais e faz 1-0 com merecimento. Num belo cruzamento de Reinaldo, João Vitor mete a cabeça na bola e faz 1-0. E como eu já tinha dito, antes já tinha tido o gol anulado. Aí o Mirassol faz 1-0, controla muito bem o jogo. O Lanús pouco ameaçou o Mirassol, pouco botou perigo, pouco... O Lanús não conseguiu botar aquele medo, sabe? Vou empatar o jogo, vou empatar essa partida aqui. Não, nada disso. E, mais uma vez, o grupo do Mirassol é complicadíssimo. É muito complicado. E o Mirassol vai terminar as 2 últimas fora de casa, porque veio do pote 4. Então tu já começar vencendo uma equipe forte como é o Lanús, apesar de não ter tido feito um bom jogo, hoje é uma equipe forte, e vai dar trabalho lá na Argentina, tá? Tenho certeza disso. É um resultado muito expressivo, porque tu olhava pro que o Mirassol estava jogando no Campeonato Brasileiro, tu olhava e falava, tinha acabado de perder do Bragantino em casa, que não é um time também, não é o melhor time do Brasil não, é um time muito meieiro. E o Mirassol perdeu do Bragantino, aí não vinha jogando bem nem no Maião, aí venceu um jogo desse na Libertadores, realmente. A sensação que passa é que, é o que eu digo, pô, Libertadores é imprevisível. Por quê? Olha o contexto. São jogadores que não sabem qual vai ser a próxima vez que eles vão estar aí. Eles não sabem, os próprios jogadores não sabem qual é a próxima vez que a gente vai ter a oportunidade. Então eles vão dar a vida em campo. A Libertadores é diferente. Pode estar na lanterna do Campeonato Brasileiro, a Libertadores é diferente. Então, eu dizia que o Mirassol ia ser eliminado, de fato, ainda é um grupo bem complicado. Ainda vai pegar o Lanús lá fora, LTU, semifinalista da Libertadores ano passado, numa altitude alta. O Always Ready é um time mais fácil, mas também tem altitude, também tem um fator. Salvo engano, eles jogam lá em La Paz, ou perto ali, que também tem altitude. Se eu posso estar errado, né? Então, é o seguinte,
Esses 3 pontos dão uma esperança a mais do Mirassol se classificar nesse grupo. Claro, ainda é muito complicado. Porém, o Mirassol mostrou hoje que na Libertadores ele pode dar um caldo a mais aí e quem sabe conseguir essa classificação histórica para a próxima fase. Porque agora dá para você pensar assim, pô, se vencer o Always Ready, se vencer os 2 jogos, conseguir vencer lá, e é possível. O Always Ready é o time mais fraco do grupo. Antes do campeonato a gente colocava Always Ready e Mirassol. O Mirassol já fez 3 pontos, dá para vencer os 2. Arrancar um empate aí contra a LDU em casa. Tentar arrancar outro empate aí em outro jogo. Dá para tentar fazer história. No mínimo, eu acho que no mínimo o Mirassol vai para a Sul-Americana. Eu acho que o Mirassol não vai terminar na lanterna do grupo não, sabe? Depois do jogo de hoje, eu palpitaria que o Always Ready vai ser o lanterna e o Mirassol vai no mínimo para a Sul-Americana. E aí pode ficar a disputa ali pela primeira colocação entre a LDU e a equipe do Lanús, né? Velho, dá pra passar. Dá pra fazer mais história ainda. Vou te falar uma coisa, tá? O Vanage daqui a pouco vai estar no time grande. Tem chance disso acontecer. Porque, de fato, o que esse cara está fazendo no Mirassol é algo extraordinário, é algo espetacular. E hoje, mais uma vez, ele fez história. Tá comemorando triunfo no Libertadores, tá comemorando só triunfo. Cara, é o Mirassol. Lembre-se, é o Mirassol. O Fortaleza, quando disputou lá em 2022, também comemorou. Como se fosse título ganhar do Colo-Colo. O Mirassol nunca tinha disputado, galera. Nunca tinha disputado. Assim como o Fortaleza também nunca tinha disputado. E mais uma vez, essa é a graça do futebol sul-americano. Galera, cara, é até meio surreal. É até meio surreal pensar que há 6 anos atrás a gente não sabia que era esse time. Se pegasse o meu eu do passado com o meu eu de agora, falando, o Mirassol vai estar na Libertadores, o quê? Tipo, futebol sul-americano é muito louco, cara. É muito louco, bicho. Enfim, né? O Mirassol poderia depois ter feito 2-0, perdeu chance clara de gol e vence com merecimento. O Mirassol jogou melhor, foi melhor e mereceu vencer o Lanús dentro do Maião. O Maião é mágico, tá? O Maião é mágico. Enfim, é isso. Não sei se alguém vai assistir esse pós-jogo aqui, né? Talvez pelo fator histórico, que foi o Mirassol ter ganho, talvez esse vídeo aqui pegue views, né? Agora, se vai pegar, não sei, porque é o Mirassol. Mas enfim, eu gravo porque eu gosto, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, me segue, deixa o like e até o próximo vídeo. Daqui a pouco, Flamengo, Cusco e Flamengo daqui a pouco, aí vai ter pós-jogo aqui.